coisa, Mariana. Cadê seu celular? Põe no Google aí pra mim, por favor. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Vou só conferir uma coisa aqui, gente. Que eu escrevi aqui, eu apaguei um pedaço, agora eu não sei. Ai, meu Deus. Achei. Prontinho, Mariana. Obrigada, viu? Nada. Mamãe, passa o papel aqui, fazendo um favor. Ai. Eu vou descer. Ah, muito bom. José Boa Carlos noite. Pelarim, boa noite. Juliana Pavanelli, boa noite, prima. Sejam bem-vindos. No Instagram tem bastante gente. Eu não enxergo daqui. Peraí. Só clicar aqui, ó. Baixa, baixa. Baixa aí. Não? Aí. Aí. A Gi, boa noite, filha. Boa noite, Giovana. Um beijo. Michele. Michele. Boa noite, Mariana. Michele. Só um minuto. É, né? Tem mais um que não está se apresentando. Mas tá bom. Vamos lá, falta um minutinho, né? Aí, é esse, né? Esse aqui é esse. Rejane chegou. Beijo também, prima. Nossas primas. Eu ganhei, né? As primas. Graças a Deus. Essas primas queridas. Mariana, vai por trás. Vê se você consegue dar minha direita, mas ficou bem torto aqui a imagem. Ah, deixa assim mesmo, né? Eu vou. Aí você olha aí. Ficou melhor. Melhorou? Não, ainda não. Demora aqui. Um pouquinho mais pra cá. Isso. Melhorou? É, melhorou. E outra coisa também está bem torto no Instagram também. E aí? Aí isso, um pouquinho. Aí tá bom. Melhorou? Vamos começar, pessoal. Vamos começar. Quem quiser pegar sua água para fluidificar. Ô Henrique, beijo, meu amigo querido. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, né? Essa expressão de amor de Deus para conosco, que governa o planeta Terra, que alcança a nossa intimidade mais do que qualquer outro ser, que sabe dos nossos esforços, das nossas lutas, que compreende, que nos acompanha, que enxerga em nós as potencialidades ainda em germe, aguardando a travessia necessária
entre os instintos e as sensações, para serem acionadas pela nossa vontade, a fim de eclodirem em nossas mais delicadas expressões de amor. Nos ajudando a compreender que tudo que compõe a nossa caminhada está construindo quem somos e quem desejamos ser. Agradecido, Jesus, pelo teu amor por nós, pela tua compreensão. Rogamos que possamos ser amparados, dulcificados em nossas expressões mais íntimas, com o objetivo maior de nos sentirmos preenchidos, aprendendo a amar, libertando-nos das amarras do passado, e agradecendo pela esperança sempre renovada em teu amor, que nos faz caminhar olhando adiante. Muito obrigada, Jesus. Obrigada a esses amigos espirituais queridos que acompanham a cada um de nós, que neste momento se unem em pensamento numa rede luminosa de sustentação mútua, de proteção dos nossos lares e de expressão do pensamento renovado, compondo uma psicosfera mais feliz para o nosso planeta, para o nosso querido Brasil. Muito obrigada mais uma vez, Jesus. Que assim seja. Esqueci de abrir o Evangelho, pessoal. Estava aqui. Mas é o capítulo 9, viu? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 3. Injúrias e violências. Na verdade, o item 1, 2, 3 e 4. Aí a gente põe o item 3, mas são os primeiros itens que abrem o capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, ele diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22. E os anteriores também são de Mateus, capítulo 5, versículo 5 e mesmo capítulo, versículo 9. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco.
sempre alerto que toda reflexão do Evangelho, quando a gente faz uma leitura do Evangelho, a gente não pode ficar na superficialidade única e exclusivamente da palavra, né? Porque a palavra mata e o Espírito vivifica, não é? Por que a palavra mata? Porque se a gente interpretar ao pé da letra, a gente vai interpretar de forma equivocada, com certeza. Porque Jesus, isso eu comentei com vocês, agora não lembro se foi no Evangelho passado no estudo, tudo o que Jesus disse, tudo o que ele fez, todo o movimento que Jesus realizou, seja através da palavra, a movimentação física, tudo o que Jesus, a presença de Jesus nos mínimos detalhes, tudo foi propondo um novo caminho para nós, uma nova reflexão. Então, é necessário que a gente se aprofunde. Esse aprofundar não exige a questão da intelectualidade, exige a questão do sentimento. Que a gente olhe para o Evangelho e pense, o que isso tem a dizer para mim? E aí, vamos continuar aqui. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Ou seja, a partir de que intenção sai a nossa decisão por determinada ação em relação ao nosso irmão. Se é uma ação de violência, de cólera, de expressão descortês, de onde ela está saindo? Não pode sair de um bom sentimento, né, gente? Não pode sair de uma emoção iluminada, né? Com certeza sai de uma emoção enferma nossa. Mas existem os agravantes e os atenuantes, não é? É mais agravado quando eu já sei, já tenho condições de fazer diferente e não faço. É atenuado quando eu não tenho aquela informação, quando eu acho que aquilo é o único recurso que eu tenho. E aí é atenuado, porque é uma questão consciencial. É aí que vem a questão de se agravar ou se atenuar a falta. De tanto quanto nossa consciência está expandida, através do conhecimento que temos e dos esforços que já somos capazes de realizar e não realizamos, ou que realizamos, né? Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? E aí vem, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, lembrando aqui, né, logo que a gente adentra o estudo da lei natural no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que a gente só é infeliz porque se afasta das leis, ou seja, porque se afasta da lei de justiça, amor e caridade, né? E que esse sofrimento que a gente tem, essa dor que a gente sente diante de determinadas situações, da presença de determinadas pessoas, de determinadas coisas que acontecem com a gente, isso aí já é o resultado do afastamento da lei. E ao mesmo tempo é o convite para que a gente volte para a lei. É muito interessante, quando eu fazia evangelização infantil, e quando passar a pandemia voltarei a fazer, eu lembro que eu fiz um caminho, um jardim sensorial, inspirado numa grande amiga minha, uma pessoa muito querida, professora da Unesp, que trabalha com frutíferas. E ela tinha feito um jardim sensorial numa determinada entidade, e eu me inspirei, a Renata, e eu me inspirei, e aí eu fiz também para as crianças. Então eu coloquei caminhos feitos de vários materiais. E eu me lembro de uma reflexão que uma desses espíritos em corpo infantil fez, que me ajudou muito na minha própria caminhada, é que quando ele estava andando num determinado material que não era agradável, ele falou assim: tia Soninha, quando eu estou andando aqui, eu sinto vontade de mudar, porque esse caminho me incomoda, ele me fere. E acho que eram pedras, ele não gostava da sensação da pedra. Não era grama, ele não gostava da sensação da grama.
E aí ele falou assim, então, eu falei, então, é quando Jesus permite, né, Deus nos traz e Jesus, como governador do planeta Terra, nos permite essa oportunidade de experienciar determinado mal, né? Eu vou sempre repetir uma frase quando eu falo, até o mal serve ao bem, experienciar esse mal para que a gente veja que é uma referência daquilo que a gente não deve mais fazer, não deve mais sentir. E aí a gente muda de caminho. E aí ficou essa reflexão, né? Porque na evangelização infantil, que na verdade é a evangelização do espírito, né? Porque serve para qualquer espírito, em corpo infantil ou não. Levei muitas vezes muitos adultos para andar nesse jardim sensorial. Então, essa experiência, né, do comparar, do observar, do sentir e do fazer, ou seja, ir lá e caminhar e depois mudar de caminho, traz para a gente uma segurança do conhecimento, sai da teoria para adentrar a nossa intimidade espiritual. Então, essa dificuldade, quando a gente se afasta da lei, essa dificuldade que a gente tem, esses problemas que a gente enfrenta, já são um convite para realinhar com a lei. Eu fiz uma reflexão a respeito dessa leitura, porque a lei que Jesus propõe, estabelece como lei doçura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. A gente sempre argumenta que é muito difícil isso, que a gente não consegue isso, né? Que isso é para espírito evoluído. A gente esquece que o espírito evoluído passou por onde a gente está passando em termos de evolução moral e espiritual, né? Então, o Evangelho, em seguida, nesse mesmo trecho que ele fala que Jesus estabelece como lei doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência, o Evangelho convida em seguida aquilo que é possível para nós fazer, para a gente construir agora, dentro das nossas possibilidades, aquilo que a gente acha que é impossível, né? Que é ser totalmente doce, né? Eu não estou falando aqui de gente melosa, não é disso que eu estou falando doce no sentido espiritual. Suavidade espiritual, harmonia espiritual, que a gente ainda não conquistou em plenitude, né? A gente já tem uns ensaiozinhos, mas não conquistou. Então, logo em seguida ele fala assim, ó, até mesmo, condenou até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Eu penso cá comigo, que é o Evangelho falando assim, você não tem condição ainda, né? De ser totalmente doce, moderado, manso, afável e paciente. Mas você já tem condição de vigiar quando você vai emitir uma palavra a respeito de alguém. Isso vai exigir de você que você vigie o pensamento que você tem em relação àquele ser. Quando for um pensamento muito agressivo, de muita rejeição, você lembrar desse Evangelho de hoje e colocar isso, mas vou conseguir resolver isso de uma vez? Não vai. Porque esse hábito é milenar. Mas você começou a colocar água nessa semente, nessa potencialidade que você tem de se transformar. Então ele fala assim, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. A palavra ofensiva exprime sentimento contrário à lei de amor e caridade. Então nas pequenas, o que eu trago assim da minha reflexão hoje, que nas pequenas atitudes, nos pequenos esforços, a gente constrói o maior. Então essa parede que está atrás de mim aqui foi construída por muitos tijolos. Mas o próprio tijolo foi construído por muito... como é que chama o material do tijolo? Não sei, do barro. Do barro, né? Mas Nossa, que tem tanto aqui em Jabuticabal, gente. Que é cerâmica. É a cerâmica, o barro. Esqueci o nome. Bom, mas é o barro. Muitos grãos para poder ser um tijolo. Esses grãos são constituídos de várias componentes, várias moléculas, Entenderam onde eu quero chegar? Então, o pequeno dá sempre sustentação para uma unidade maior, para uma tarefa maior, para um avanço maior. E sem fazer o pequeno, nós não atingimos o maior. Aqui eu já ia encerrando minha parte aqui hoje.
nesse livrinho aqui, chama Sinal Verde, na lição 8, que se chama Ambiente Caseiro, o André Luiz afirma o seguinte: a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Gente, como é essencial começar dentro de casa. Porque aí a gente quer que a humanidade se transforme, não é? Todos nós queremos que a gente saia dessa situação que a humanidade dá para a gente evoluir. Mas e dentro de casa? Achamos mesmo, temos essa ingenuidade de acreditar que a humanidade vai mudar se a gente não mudar como de dentro de casa? Com a delicadeza? Por que a gente oferta tudo de sorriso, com esse verniz de educação social que a gente tem para o outro e dentro de casa a gente não oferta isso? Não é? A gente precisa refletir. A gente precisa refletir. Porque, como diz André Luiz, a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente se a gente fizesse isso a partir de dentro do nosso lar. E ele vai dando conselhos, né? Enfeite o seu lar com a gentileza e com o bom humor. Colabore no trabalho caseiro, na organização, de manter a organização que conserva a ordem e a tranquilidade do lar. Aí ele encerra essa mensagem, estou só lendo os trechos, né? Ele encerra a mensagem dizendo assim: os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Aí a gente fala assim, mas eu não tenho paciência. E aí eu vou para um conceito de paciência, que para mim é essencial para o pouco de paciência que eu já construí em mim. Está no livro O Consolador, de Emmanuel, né? Psicografia do Chico, e diz assim: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Então, paciência é o tanto de amor que eu construí em mim para dar em exemplo, em testemunho na convivência com o outro. Então, se a gente é muito sem paciência, a gente é muito sem amor. A começar sem muito amor para conosco mesmo, né? E a necessidade de vigilância. Depois ele vai colocando ele vai desenvolvendo como é que a gente constrói paciência, porque é uma construção, né? E aí, no livro Caminho Espírita, do Albino Teixeira, para eu encerrar o meu comentário de hoje, ele diz assim: paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem. Lembra lá, quando eu falei do Evangelho, do esforço que a gente pode fazer, que está dentro das nossas possibilidades, em relação à expressão que utilizamos para falar do outro, para pensar no outro, para conversar com o outro, isso está dentro das nossas possibilidades. Isso aí é construir o bem, isso aí é construir paciência, isso aí é construir os nossos conteúdos morais em bases com Jesus, para que a gente seja um dia moderado, afável, manso, paciente. Aí ele continua assim: paciência, eu vou repetir, paciência em verdade é perseverar na edificação do bem a despeito das arremetidas do mal e prosseguir corajosamente cooperando com ele, com o bem, junto dela, da paciência, quando nos seja mais fácil desistir. Então é naquele momento de, nossa, o negócio está difícil, que vontade que eu tinha de dar tal resposta, nesse momento eu vou lembrar do Evangelho, vou lembrar do que me é possível fazer e vou tentar realizar. E vou conseguir. Porque é o pouco que já me é possível realizar. E que a gente jamais se acomode. Que a gente queira sempre um pouco mais na construção dessa paciência, dessa tolerância, para que a gente realmente possa alcançar um dia a mansuetude, a afabilidade e a doçura que Jesus estabelece para todos nós e que Ele sabe que para todos nós isso é possível. Hoje, 1º de maio, é uma data festiva
muito feliz para todos nós, espíritos e espíritas, que somos ligados à metodologia de espíritos que é desenvolvida em Sacramento, Minas Gerais. Dia 1º de maio de 1880, reencarnava Eurípides Barçanufo, o espírito crístico, segundo Chico Xavier, o espírito que mais se aproximou de Jesus à face da Terra. Na evangelização de espíritos, entre outras coisas, Eurípides nos ensina, na sua metodologia, a reflexão. Somos espíritos e precisamos refletir nos nossos pensamentos, nos nossos atos, no nosso dia a dia. Nesse sentido da reflexão é que vamos comentar um pouquinho o capítulo de hoje. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, ou mansos e pacíficos. O item diz respeito a injúrias e violências. Eu vou dizendo aqui porque muitas das vezes a gente diz assim, mas eu não cometo nenhuma injúria e eu não sou violento. Então vamos ver o que é injúria, vamos ver o que é violência e vamos refletir. Né? Injúrias ou injuriar. O que significa injuriar? Ofender com ações ou palavras, difamar, insultar, causar dano ou estrago a alguém. Violência. O que é violência? É o constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém. Também pode com força, fúria, impetuosidade, crueldade, arbitrariedade e opressão. Então, nos coloquemos agora em pensamento nessas situações, nesses sinônimos, nessas definições, para ver em que posição nós nos encontramos. Quando Jesus disse assim, bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra, bem-aventurados os que são brandos, os dóceis, os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra, essa promessa da terra futura, do mundo vindouro, é uma promessa que Jesus fez para todos nós. A terra futura é a terra ditosa, o mundo de regeneração que está por vir. Então nós estamos num momento de transformação. E quando Jesus se referia à terra, possuirão a terra, seria a terra futura, esse mundo futuro de regeneração que o nosso planeta está começando a atingir. Como somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, tudo aquilo que a gente faz hoje, tudo aquilo que a gente semeia, a gente planta. Então tudo aquilo que a gente fizer por nós, pelo planeta, um dia, se chegarmos a ser brandos e pacíficos e tivermos conquistado a oportunidade de reencarnarmos na Terra, nós vamos herdar tudo aquilo que deixamos. Né? Então, o mundo dos brandos, o mundo dos brandos, da mansietude, a docilidade e a pureza do coração. Esse que é o mundo. É o mundo da brandura, da pureza de coração, da mansietude. Nós espíritas sempre pautamos nossas vidas, nossas condutas, nossas conquistas, pela violência, pela força. Um exemplo disso, muito claro hoje em dia, são as redes sociais. A gente não respeita a opinião do outro. A gente quer impor a opinião do outro. Não é? A gente se indispõe por qualquer coisa. Uma amizade de tanto e tanto tempo, ela se desfaz por uma opinião contrária da política, uma opinião contrária da moda. Então, nós precisamos refletir nisso, né? Porque durante a nossa caminhada, até mesmo os cristãos foram identificados pela violência dos seus métodos. O exemplo disso são as cruzadas e a Inquisição. Os encarnados têm uma fé muito cega na violência. Por quê? Porque a violência resolve rápido. Resolve rápido qualquer problema. Resolve rápido, mal e por pouco tempo. E aí, nós temos como consequência dias, anos, séculos, milênios para a reparação. Às vezes a gente fala assim, por um momento impensado, porque eu estava de cabeça quente, e começa a dar aquele tanto de desculpa. Só que a desculpa foi dada, o ato foi cometido e a reparação terá que ser realizada.
Portanto, nós precisamos, antes de falar, antes de agir, ou até mesmo antes pensar, né, como agir e como falar, para que isso não venha trazer uma consequência séria, uma consequência dolorosa para nós futuramente. Então, a brandura, a mansetude e a paz são processos difíceis de serem implementados, de serem instalados na intimidade espiritual, porque é um trabalho que temos que fazer conosco mesmo. As coisas não acontecem assim no estalar de dedo. Tudo é uma conquista, tudo é uma construção para que isso se torne uma conquista, cujos resultados demoram muito para sentir o efeito. Então, esses resultados, como toda a construção, tem que ser, conforme a senhora falou, do tijolo. Tudo tem que ser de tijolo a tijolo, no dia a dia. As mudanças nossas não acontecem da noite para o dia. Elas vão acontecendo gradualmente à medida do esforço que nós vamos implantando, que nós vamos colocando naquela ação. Elas vão tendo uma aceleração maior, uma rapidez maior ou menor, né? É por isso que nos momentos de crise, sobretudo nesse momento que a gente está passando agora, né, a primeira tendência nossa, e nós encarnados, é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência, porque eles são tudo o que a sociedade contemporânea espera, solução rápida. A gente vê um exemplo disso assim bem superficial, nesses momentos agora que a gente está na pandemia, e que as pessoas ficam isoladas por um tempo, atendem aos pedidos por outro tempo, né? Elas logo querem se liberar. Ou seja, o bem que ela teria que construir, uma nova atitude que ela teria que tomar, a participação que ela teria que ter na transformação dessa terra para uma terra mais ditosa, ela recua, faz por alguns momentos e recua. Por quê? É difícil, porque exige nosso esforço, exige a nossa determinação. Nós vivemos no mundo da rapidez e da pressa. Queremos resolver questões que demandam séculos em um minuto, tomando decisões precipitadas que não consideram a ordem e sequência da natureza, que são os ciclos da própria vida, estabelecidas pelo Criador. Como eu disse, tudo é uma construção. A pandemia para nós é uma sinalização divina que nos convida à reflexão e que nos dá a oportunidade de reavaliarmos a nossa vida e pautarmos as nossas escolhas pela lei de amor e de caridade, que é a lei de Deus que o Cristo veio nos ensinar. Então, meus amigos, aí está. Vamos nos colocar em que situação nos encontramos, né? E ver o quanto a gente pode caminhar à luz do Evangelho de Jesus. Hoje nós não somos mais o que éramos há 10 minutos atrás. E agora, daqui a 1 minuto, não seremos mais o que estamos sendo agora. Portanto, nessa transformação, né, nessa oportunidade reencarnatória que temos, vamos avaliar as nossas condutas, vamos avaliar os nossos pensamentos e pautar sempre o nosso dia a dia, as nossas vivências pelo Evangelho de Jesus. Sempre lembrando, né, nesses momentos de maiores indecisões, nesses momentos de indecisão que temos, nesses momentos de dificuldades, que Deus é nosso Pai. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E se está acontecendo, é com a permissão dele. Excelente, seu Adolfo. Hoje ele falou, hein, gente? Parabéns. Muito bom. Então nós vamos encerrar. Lembrando a vocês que agora às 20 horas, Alberto Almeida, 20 horas. às 20 horas tem Alberto Almeida, né, transmitindo em comemoração, né, através do Colégio Allan Kardec, em comemoração ao aniversário de Eurípides, esse espírito que cala tão fundo na minha alma, a quem eu devo tanto e sou tão grata, tão grata. E aqui na minha mente vem
a imagem de trabalhadores muito queridos que estão vinculados também a Eurípides, e que todos eles possam receber o meu abraço carinhoso. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. O pessoal da minha escola do espírito, da minha turma, amigos, são tantos, né? Não quero citar nomes para não esquecer de ninguém, mas eles estão espalhados aí no Brasil inteiro. E eu quero agradecer, eu lembrei de todos vocês hoje, todos vocês. Eu quero agradecer demais, porque vocês são os jasminzinhos de Eurípides, perfumando aí, espalhados pelo mundão aí. Vamos agora encerrar, fluidificar nossa água. Ah, o Neto tá pedindo para não ir embora, que a gente vai conversar, a gente vai ler, tá bom? Os nomes das pessoas já, mas pelo horário a gente encerra com a prece, com a fluidificação da água e com o passe. Se tiver algum mentalização. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, coloca aí pra gente conversar depois do encerramento aqui, tá? Então vamos rogar a Jesus a proteção do nosso lar, sabendo que neste momento está se erguendo uma barreira energética aí dentro da sua casa de proteção, porque todas as vezes que oramos, que refletimos no Evangelho, essa barreira se ergue, se fortalece, é alimentada pelos fluidos de amigos espirituais que cuidam de nós, que estão ligados ao Mestre de uma forma mais próxima, né? São ceareiros atuando em nome de Jesus dentro dos nossos lares. Então, que essa proteção possa se fazer, que essa higienização espiritual possa se fazer e essa proteção se estabelecer. As equipes espirituais responsáveis pelo passe, que essa proteção, que esse tratamento possa ser derramado nesse momento em forma de energia, de vibrações dulcíssimas, no nosso centro coronário, acima, bem acima da nossa cabeça, bem no centro da nossa cabeça, e possa se derramar a partir dele, na recomposição, no refazimento, na reestruturação energética de todos os nossos centros de força, dos outros 6 centros de forças, são 7 ao todo. Então que essa energia, que essa vibração possa percorrer esses centros de força, nos reequilibrando, revitalizando o nosso querer, para que a gente possa acionar a nossa vontade no bem, na construção que cabe a cada um de nós intimamente. E que a equipe espiritual, responsável pela fluidificação da água, rogo neste momento a figura amorosa do querido Dr. Bezerra de Menezes, que possa colocar na nossa água, na água do nosso filtro, da nossa garrafa, do nosso copo, as vibrações salutares que atenderão à necessidade nossa e dos nossos familiares. Obrigada, Mestre, pelo amparo de sempre, pela presença amorosa em nossas vidas, o Senhor que é o nosso pastor, dessas ovelhas nem sempre alinhadas ao grupo que te segue com tanta segurança, mas sempre desejosas de contigo estarmos. Nós agradecemos as vibrações doces e amorosas que nos envolvem neste momento e elevamos ao céu a nossa gratidão com um ramalhete cheio de jasmins, depositando nas mãos do querido professor Eurípides, com profunda gratidão, com o agradecimento da minha alma e o reconhecimento por todo o amparo que tem sido destinado a todos nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, querido professor Eurípides. Que assim seja. Lembrando a vocês, se quiserem conhecer um pouco de Eurípides Barçanufo, nós colocamos o link hoje no site no Face do Consolador, da live que teve de manhã. E a primeira palestra fala a respeito da postura de Eurípides Barçanufo. Quando vocês tiverem um tempo, acessem, vocês vão conhecer
parte da grandeza desse espírito crístico. Agora as boas noites, né? José Carlos Pelarim, boa noite. A Juliana, boa noite. Regiane, boa noite. Henrique, boa noite. Lembranças para a Gabriela. A Carmen Campassi, boa noite, Carmen. Boa noite, Tânia. Um abraço. Valentina. Na Valentina. Um abraço na Valentina. Tatiana Bassi, boa noite. Paulo Perina, boa noite também. Martina Pavanelli, minha prima lá de Jaú, receba nosso abraço, meu e o da Sônia. A Isabel. Dona Isabel, Codinhoto. Luísa Olita. Boa noite. Por nada, José Regiane. Carlos diz assim: gratidão a todos vocês pelas sábias palavras, que Deus abençoe a todos. Esses são do Instagram, mais um minutinho aí que tem os do Facebook. Não, esses são do Facebook. Ah, é, esses são do Facebook, é. Esse Vamos e ver o do Instagram Instagram. agora. Mariana Oliveira. Ótimo. Mariana Oliveira, nosso abraço. Lidiane, nosso abraço. Evidência Aromas, um abraço também, né? A gente não sabe a pessoa, mas pelo jeito dá uma corridinha. Isso. A Michelle, a Giovana, são esses, né? A Lidiane A Lid, eu falei. Lidiane. Lid, minha amiga. e a Tânia nós já falamos também. A Tânia disse, Valentina agradece e fica muito feliz. Está aqui ao meu lado assistindo desde o início. Valentina, nós lembramos muito de você hoje, viu? E relembrei o reencontro. Foi hoje ou ontem, Mariana? foi hoje. Foi hoje, né? Relembrei o nosso último encontro, Valentina, lá em Sacramento, lá na Escola Eurípides Bassanufo, que eu me ajoelhei para te abraçar. Foi a última vez que eu te vi. Um abraço da tia Soninha, muito saudoso, viu, querida? O afeto continua o mesmo. Acho que a Tati Bassi. Tati, um beijo. Tati falou gratidão. É muito gostoso esse momento para nós aqui, viu? Isso fortalece a gente sabe que a gente está sendo reunido, né? Em pensamento através do Evangelho de Jesus, e isso nos alimenta, isso nos fortalece. E podemos aproveitar esse momento que nos une, esses espíritos que estão sintonizados conosco, sintonizados com Jesus, que todos possamos fazer uma corrente de bons pensamentos, de bons sentimentos, de confiança e esperança nesse momento tão tumultuado de transição pelo que passa o nosso querido Brasil. Uma boa noite a todos. Boa noite. E às 20 horas a gente se vê no Colégio Allan Kardec com o Alberto Almeida, tá bom? Tchau, Até tchau. daqui a pouco. Tchau, tchau. Marininha.